Sejam todos muito bem-vindos, nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também todos os amigos e amigas que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos no meio de uma conferência presencial internacional de setembro de 2022. Cujo tema geral é Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. Chegamos à mensagem de número 7, a Igreja, o Corpo de Cristo. Leitura bíblica, Efésios 1, versículo de 19 a 23. Na mensagem anterior, nós terminamos nos versículos 17 e 18 de Efésios 1. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Realmente, para conhecermos o Senhor de uma forma completa e adequada, para nós conhecermos realmente qual é a esperança que Deus tem, a sua expectativa, quando Ele nos chamou, e o que Ele quer fazer para obter e tomar posse de nós, como a sua herança. Irmãos, é necessário muita riqueza da sua glória, porque Ele deseja encher-nos com Ele mesmo, o Pai da glória. E um dia, quando chegarmos à plenitude dos tempos, quando não houver mais a necessidade dos tempos, por quê? Porque Deus alcançou o que Ele quis na sua vontade eterna, quando Ele conseguir obter uma nova criatura por meio desses seres humanos que somos nós, como casulos. Nós permitimos que Deus fizesse uma gestação dentro de nós para um ente espiritual, celestial, que está sendo gestado aqui na sua igreja. E quando chegarmos naquele dia, queridos irmãos, chegará o dia da revelação da glória dos filhos de Deus. Aí toda a criação será libertada também do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí a última etapa para acontecer, para esse nascimento do ente da glória, seria a saída dessa nova criatura do casulo, que é nosso corpo. Quando acontecer a redenção do nosso corpo, Deus então nos dará um corpo de glória. Todo o nosso ser tripartido será cheio de glória. Ó Senhor Jesus, nós precisamos que o Senhor nos revele isso, nos dê sabedoria, nos dê revelação para ver isso. E agora nós entramos no versículo 19, um outro versículo muito importante. Vamos ler juntos. E qual a suprema grandeza do seu poder, para quem? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, é muito interessante ele colocar
dessa forma e nessa ordem. O poder de Deus é infinito. O poder de Deus é muito grande. Ele é um Deus onipotente. Tudo Ele pode. Não há nada que Ele não possa fazer. Então a suprema grandeza do seu poder, depois que Cristo morreu, ressuscitou, e com a bênção espiritual nos lugares celestiais do Deus triuno, o que foi nos proporcionado, o que foi nos disponibilizado, é que nós podemos ter acesso a esse poder. Você e eu temos acesso não a uma fração desse poder. Eu e você, hoje, temos acesso a todo o poder de Deus, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você pode acionar, no seu espírito tem um botão, você pode acionar pela fé. Quando você crê, você aciona o poder de Deus. Por isso que funciona. Posso orar por você? Porque você creu na palavra e foi praticar. E essa palavra, quando você creu, você acionou o grande poder de Deus. Por isso que resgatar as pessoas das ruas, nessa nova forma de estarmos imersos na palavra profética, porque nós cremos a sua palavra, gera um poder enorme dentro de nós. Nós saímos com poder para pregar o evangelho, saímos com poder para fazer comportagem dinâmica, tudo porque nós cremos. Vamos usar esse poder, vamos crer na palavra. Que maravilha! Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vocês conhecem muito bem, não conhecem? Mas hoje, fazer vocês abrirem as suas Bíblias em segundo livro das Crônicas 20 e 20. Muito conhecido o versículo. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Porque Josafá estava diante de uma enrascada. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Está no versículo 1. Versículo 2: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, disse do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir.
Na mão do Senhor, na mão de Deus, está a força e o poder. Aqui não fala um pouco de força, um pouco de poder. É a própria força, é o próprio poder. Está na mão do Senhor, na mão de Deus. E não há quem te possa resistir. Irmãos, nenhum de nós duvida que Deus tem esse poder, não é? Mas como usar esse poder nesse momento difícil? Teoricamente, todos nós sabemos que Deus é onipotente, Deus é poderoso. Mas numa situação em que você se encontra, como você tem disponível para você esse poder? Versículo 12. Ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento sobre eles, contra eles? Porque em nós não há força. Em nós não há força. A igreja em Filadélfia é de pouca força. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, nós queremos trazer o Senhor de volta. Senhor, o Evangelho do Reino precisa ser pregado em toda a terra. Senhor, mas não temos força para isso. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças. Fábrica de vencedores, kids. As mulheres, as suas mulheres, mulheres conectadas. E os seus filhos, adolescentes, jovens, exército de jovens santos. Estamos aqui, Senhor, mas não temos força. Todo Judá, estava aí em pé diante do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre um profeta, Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Quando o profeta abriu a boca, quem diz é o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa guerra em que estamos envolvidos não é nossa. Essa peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Deixe a palavra profética pelejar. Vocês só tomem posição. Tomai posição. Não temos capacidade, mas nós cremos na palavra e tomamos posição. Ficai parados. Fique parado. Não use sua capacidade. Ó Senhor Jesus, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí que o rei Josafá pôs-se em pé
e disse essa célebre frase: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, não deu outra coisa. Ele aconselhou que o povo e ordenou cantores para o Senhor. Irmãos, eles não fizeram nada, mas começaram a louvar o Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles cantavam, irmãos, o próprio Senhor pôs emboscadas entre os filhos de Amon, de Moabe e de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Ó Senhor Jesus, versículo 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear o despojo, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Versículo 27, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Convenci vocês de que basta crer? O forte não tem que ser você. O poderoso não tem que ser você, mas você pode usar fé, você pode crer, e crer na palavra dos profetas. Quando os tessalonicenses creram, 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, acho que você já abriu a sua Bíblia nessa página muitas vezes. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendes vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. E essa mesma palavra, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Quem crê aciona o poder de Deus. Quem crê na palavra do apóstolo Paulo, quem creu na palavra do apóstolo Paulo como a palavra de Deus, essa mesma palavra trabalha, mesma palavra opera. Basta ficarmos parados, tomar posição, a palavra faz a obra. Voltando lá para Efésios. Eu quero explicar a diferença da força e o poder. Porque aqui fala a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Se você não entender, você não consegue aplicar. O poder é o potencial. O poder é a capacidade, o poder é o potencial energético. É o potencial, é a capacidade de armazenar energia. Assim como é uma barragem de uma usina hidroelétrica, represou muitos hectares de terra, um volume grande de água represada, e principalmente junto à barragem, para gerar energia, está a maior altura possível de água.
a coluna d'água, a altura de água represada é o potencial energético. E o volume é para não deixar faltar esse potencial energético pela altura. Não sei se vocês sabem. A água, cada metro linear de altura, exerce uma pressão de 1 tonelada por metro quadrado de força, de pressão. Então imagina 100 metros de coluna de água, são 100 toneladas por metro quadrado. Esse potencial energético, irmãos, é o poder da barragem. Mas esse poder não consegue ainda te ajudar na sua casa. Você tem um potencial energético enorme, mas você precisa que esse poder seja transformado em força para chegar como energia elétrica na sua casa, é ou não é? Para que serve uma barragem alta, com muita energia armazenada, mas você não consegue usá-la? Por isso, irmãos, nessa barragem, nós temos uma usina hidrelétrica. Usando essa coluna de água de pressão, essa água então usa o potencial energético, começa a girar as turbinas, o gerador, e começa a gerar energia elétrica. E a energia elétrica armazenada, ela vai para uma subestação e vai pela linha de transmissão de alta tensão e chega perto da sua casa. E tem estações para rebaixamento da tensão e chega ao nível do consumidor. Os fios chegam até a sua casa para você ligar uma geladeira, você ligar um ventilador, ligar um ar-condicionado, não é? Um liquidificador. As donas de casa podem usar aquela energia armazenada como poder, se transformou em força na sua casa. E você pode usar, basta apertar um botão, o equipamento faz o trabalho para você com a energia da barragem. Por isso, irmãos, o poder, você não consegue usar o poder diretamente, mas você pode usar quando o poder transforma-se em força. E a força consegue fazer um trabalho. A força realiza o trabalho. O poder é apenas o potencial energético. Vocês estão me entendendo ou não? Eu não sei se vocês estão me entendendo, né? Você tem um carro, os irmãos gostam de carro, né? Vocês têm um carro. Onde está o poder do carro? No seu motor. O motor, qual a potência do seu motor? 100 cavalos, 150? Os maiores 200 cavalos? O que é um motor de 200 cavalos? O que é um motor de 150 cavalos? A potência é o poder dele. Mas esse poder, só um motor em cima de um cavalete, esse poder não faz nada. Você tem um poder, mas não faz nada. Então esse poder, ó Senhor Jesus, para esse motor começar a funcionar, precisa de combustível. E o combustível é a palavra profética. Mas a palavra precisa ser misturada com o Espírito. O combustível precisa ser misturado com o ar. Combustível mais o ar, injetado dentro da câmara de combustão. Aí já complicou. As irmãs não sabem nem o que é isso. Você injeta a mistura de gasolina ou álcool para dentro do cilindro. Seu carro tem quantos cilindros? 4 cilindros. Geralmente são 4. Alguns são de 3. Outros são de 6. Ou V8, V10.
Então, quando a gasolina é injetada na câmara de combustão juntamente com o ar, e quando o pistão pressiona essa mistura de combustível com ar até o máximo, quando chega num ponto da taxa de compressão, se for motor a gasolina, acende-se uma centelha pela vela e há uma explosão, pum, e empurra o pistão para baixo, tchum. Aí vai outro pistão, por isso que são de vários pistões, tá? E assim vai girando o eixo. E esse eixo ainda gira só o motor, mas você precisa usar essa força. Aí vem a caixa de transmissão. As irmãs não entenderam nada, né? São as marchas. Aí você engata a primeira marcha, segunda marcha, ou um carro automático. Aí você consegue transformar o poder, a potência do carro em força. Força nas rodas, para levar o carro a realizar um trabalho. Eu vou, né, para a padaria, eu vou para o cabeleireiro, né? Então eu vou realizar um trabalho. Irmãos, graças ao Senhor, o que está acontecendo? A palavra profética é o nosso combustível. E nós vivemos o dia inteiro no Espírito. Eu estou falando dos comportores, dos ceapistas. Eles são obrigados a viver em todo o tempo no Espírito, senão a tarefa deles não é executada. Todo o tempo na imersão da palavra, todo o tempo exercitando o Espírito. Irmãos, essa é a verdadeira vida da igreja. Por isso eles têm a oportunidade, irmão, de serem vencedores muito mais rapidamente do que nós. Mas você pode transportar essa mesma vida deles na igreja, na vida normal. Você que tem um trabalho secular, você também não pode fazer isso? Talvez você não tenha todo o tempo, mas o tempo que você tiver, podemos estar fazendo a imersão na palavra, vivendo no Espírito, injetando combustível com o ar, e também podemos executar trabalho, pregar o evangelho. Posso orar por você, fazer comportagem por hora, trazendo para a rede de cuidados, através da central de atendimento, de acolhimento, não é? E diversas redes de cuidado. Irmão, nós na igreja podemos executar esse trabalho também. Irmãos, tudo isso é porque é pela força, a eficácia da força do seu poder. Em Deuteronômio 8, irmãos, nos mostra uma figura maravilhosa. A boa terra de Canaã, irmãos, é uma boa terra tão rica, que ela possui um tesouro embaixo da terra, que é um manancial profundo. Um manancial profundo é uma potencial de suprimento de água infindável. Não termina nunca, porque representa o nosso Deus Pai. Ele é cheio de riquezas, cheio de poder, cheio de potencial, mas está embaixo da terra. E o homem vive na superfície da terra. Não tem como usar dessa energia, desse poder. Mas graças a Deus, irmãos, um dia Jesus Cristo veio à terra. Ele fez um canal de ligação entre o manancial profundo com a superfície. Ele veio à terra e se tornou uma fonte na terra. E jorra Deus aqui na terra. Jorra a própria vida, a riqueza de Deus como graça na terra. Mas ele viveu 2000 anos atrás. Nós nascemos fora do tempo. Mas graças a Deus, irmão, pela sua morte e ressurreição, ele se tornou o Espírito. Esse Espírito hoje está fluindo como ribeiro, como rio de água viva. Como diz Jesus em João 7, 37 a 39. Quem sabe falar de cor como eu? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas hoje Jesus já morreu, Deus o glorificou na ressurreição, ele voltou em forma do Espírito e hoje entrou em nós. De dentro de nós fluem rios de água viva. Então aquele potencial do manancial profundo, irmãos, hoje é disponibilizado por seres humanos, irmão, através do Espírito que está dentro de nós. Por isso, irmãos, por que trancar esse rio em você? Vamos ir para as ruas, vamos levar esse suprimento para as pessoas tão necessitadas. Amém? Então vou ler de novo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder é tão grande, é o mesmo poder que exerceu Deus em Cristo Jesus. Em Cristo, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, esse poder que Deus disponibilizou para você, basta ligar a chave da fé. Você tem acesso a esse poder. Esse poder é tão grande, é com esse poder que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. A ressurreição, irmãos, não está na cultura humana. Nenhum homem acredita na ressurreição, na ressuscitação de um paciente. Um médico talvez consiga, né? Em alguns momentos houve uma parada cardíaca, por algum tempo parece que foi embora, mas de repente ele ressuscita, volta. Mas ninguém volta depois de 3 dias. Os discípulos, na verdade, não acreditaram. As mulheres que amavam tanto a Senhor Jesus, amavam a tal ponto que foram desesperadas ao túmulo. Na verdade, elas também não creram. Elas foram para embalsamar o corpo. Irmãos, mas Deus usou esse poder. Ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse é o poder que está à sua disposição. Ah, mas isso é fácil falar, mas eu estou passando por dificuldades, estou com problemas. A minha pregação não tem poder, a minha pregação não tem força. Não basta usar fé. Creia que esse poder está à sua disposição. Atos 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, presta bem atenção, varão aprovado por Deus. Se Deus não aprovasse esse homem, se houvesse qualquer falha no homem Jesus enquanto ele viveu aqui na terra, Deus não o ressuscitaria. Por isso, graças a Deus, o Jesus o Nazareno foi varão aprovado por Deus. Como eles sabiam que foi aprovado por Deus? Diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós.
como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte. Irmãos, esse é o poder. Esse mesmo poder, irmãos, está no botão seu do crer. Basta crer. Romanos 1, versículos 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Jesus, como filho unigênito do Pai, ele estava desde a eternidade passada com o Pai. Ele era Deus. Mas, quando ele veio ser um homem, ele veio, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele era filho de Davi, então ele era homem. Mas esse homem precisava ser aprovado por Deus, precisava ser admitido por Deus, como filho dele, como homem. Então ele foi designado filho de Deus com poder. Esse Jesus, quando Deus o ressuscitou, aprovando esse varão, quando ele ressuscitou, em Salmo 2, ou Atos 13, 33, diz assim: naquele dia da ressurreição, Deus Pai disse para ele: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Hoje, que dia era esse? O dia da ressurreição. Na ressurreição, Jesus foi gerado como homem, um filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Em segundo lugar, esse mesmo poder. Bom, vamos lá, vamos ler. Eu estou querendo correr, mas Atos 13, vamos abrir a Bíblia em Atos 13. É bom você se familiarizar com esses versículos. Atos 13, 33, que diz assim: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Mateus 28, 18. É a comissão que Cristo transferiu para nós. Mateus 28, 18. Como Cristo falou para nós, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, esse homem, Jesus, aprovado por Deus, e que foi gerado como filho primogênito de Deus, porque ele já era o filho unigênito de Deus na eternidade, mas agora como homem, depois de feito todo o trabalho, e foi morto, e na ressurreição, Deus então o gerou. O homem Jesus foi gerado como o filho de Deus, o filho primogênito de Deus, e ele recebeu de Deus toda a autoridade nos céus e na terra. E Deus o colocou aonde? Vamos lá, Efésios, voltando para Efésios. Efésios 1. Essa suprema grandeza do seu poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
ainda é capaz não só de ressuscitar. Jesus não foi ressuscitado e está aqui na superfície da terra. Jesus foi ressuscitado, mas por esse poder, Ele foi elevado às alturas. Sabe para onde? Para o ponto mais elevado desse universo, nas regiões celestiais. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, aqui não tem nada a ver com a política da direita ou da esquerda, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi, por esse grande poder, não só foi ressuscitado dentre os mortos, mas Ele foi, o quê? A sua ascensão foi para o ponto mais alto do universo. Esse ponto mais alto do universo, irmãos, é nas regiões celestiais. E mais do que isso, Ele está à direita de Deus. O que significa estar à direita de Deus? Quem sabe? À direita de Deus, irmãos, significa o lugar de maior honra. Deus honrou a Cristo, seu Filho gerado na ressurreição, e o seu Filho unigênito desde a eternidade. Deus o colocou à sua direita, lugar mais honroso, lugar de maior prestígio. E o lugar, irmãos, quem está à direita de Deus é quem recebeu toda a autoridade delegada de Deus. Deus lhe delegou toda a sua autoridade. Por isso que ele veio naquele dia, em Mateus 28, aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada já. Então Jesus está sentado nos lugares celestiais à direita de Deus. Esses lugares celestiais, irmão, não é só físico, não é só uma localização física. Esse lugar também é uma esfera celestial, da dimensão celestial, da dimensão da eternidade, e também na natureza celestial. É difícil explicar com a nossa palavra do mundo cartesiano as coisas celestiais. Ó Senhor Jesus, acima, esse lugar está onde? Está acima, versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmão, o que quer dizer acima de todo principado? O que é o principado? O principado na nossa linguagem significa aquele que tem a dignidade de um príncipe, não é? E o território cujo governo pertence a um príncipe. É o que possui a posição mais elevada. Então, irmãos, entre os seres angelicais, há aqueles que possuem posição de príncipe. Então, eles têm um território e governam como seu território, como príncipe. Esses são os principados, tanto dos anjos caídos, como dos anjos de Deus. E potestade, na verdade, pode ser traduzido para autoridade. Autoridade. A quem foi conferido essa autoridade para exercer o poder oficial. Poder exercido por quem tem autoridade. E o domínio é a supremacia em governar, né, pelo poder. E todo nome na presente era e também na vindoura, irmãos, inclui todos que têm nome, e eu digo nome e fama, incluindo quem tem títulos. Irmão, tudo está debaixo do Senhor. O poder de Deus é tão grande,
que fez Cristo ascender muito acima de todo o principado e de toda autoridade. Irmão, não tem nada que não esteja debaixo dos seus pés. Por isso, irmãos, podemos ficar tranquilos. Ninguém manda mais do que Ele. Você vai para a guerra, na rua, você vai encontrar oposições, você vai encontrar dificuldades. Satanás, com seus anjos caídos, com seus demônios, vão trabalhar contra. Levanta-se uma situação, mas, queridos irmãos e irmãs, não desanimem, não se assustem. Nós temos Cristo, que está acima de todo o principado, de toda autoridade. Eles não poderão te fazer mal. Irmão, nesses últimos anos, alguns momentos de luta, de guerra, eu percebo que há momentos de muita luta espiritual, muitas coisas acontecendo na minha vida, querendo me intimidar. Mas, irmãos, eu estou certo em quem eu tenho crido. Ele está acima de toda autoridade, de todo o principado. Por isso que eu tenho falado em algumas mensagens no passado. Não se preocupe, queridos irmãos e irmãs, não se assustem. Deus, Ele manda, Ele tem vários anjos para cada um de nós. Vocês sabem que Deus tem miríades e miríades de anjos? São dezenas de milhares e vezes dezenas de milhares de anjos. Muitos anjos. Ele mandou alguns para guardar você. Esses anjos acampam ao seu redor. Eles protegem você. Porque Cristo está acima de todo o principado e autoridade e poder. Ninguém fala mais alto do que o Senhor. Por isso, irmãos, podem sair com coragem para as ruas. Podem sair para fazer comportagem. Trazer para cuidado na igreja. Vamos edificar a igreja. Irmão, vamos trazer o Senhor de volta. Versículo 22. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. É natural. Se você alça, levanta Cristo acima de todo o principado e poder, né? Ele naturalmente está acima de todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Mas preste atenção nesse versículo. Se ele já está lá, por que esse versículo fala assim? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Isso quer dizer o quê? Foi concluída apenas uma etapa. Qual a etapa que foi concluída? Cristo foi ascendido ao ponto mais alto, acima de toda autoridade, todo o principado, todo o poder, todo o domínio, de todo o nome. Então, naturalmente, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Posicionalmente, estão todas debaixo dos seus pés. Mas em disposição, ainda não estão encabeçadas em Cristo. Não sei se vocês estão me entendendo. Posicionalmente estão debaixo. Mas todas as coisas precisam serem encabeçadas. Precisam ser governadas por Cristo.
E quem vai executar esse trabalho de fazer todas as coisas serem encabeçadas por Cristo? É você e eu. É a igreja. Mas começando por nós precisamos aprender a crer e obedecer. Não é? Romanos 1. Isso já é fora do script, tá? Versículo 5. Versículo 4 eu li: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 5 fala assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Esse apostolado é para fazer o quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Irmãos, a palavra que Deus dá para os apóstolos falar para a igreja visa os santos exercitarem fé na palavra. E quando nós cremos a palavra, o resultado imediato, irmãos, é a obediência. Nós cremos e obedecemos. É ou não é? Porque Deus precisa primeiro colocar a igreja debaixo dos pés de Cristo. Deus precisa primeiro fazer com que nós nos sujeitemos ao governo de Cristo. Se continuamos a viver como se fôssemos donos do nosso nariz, se Deus não consegue nem governar a sua igreja, como vai governar sobre todas as coisas? Por isso que a fé, irmãos, visa a obediência. Último capítulo de Romanos. Romanos 16. Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. As escrituras proféticas são o registro da palavra profética. Mas é para que essa palavra profética? Para a obediência por fé entre todas as nações. Por isso, irmãos, Deus precisa primeiro sujeitar a igreja. A igreja precisa ser submissa, obedecer ao comando de Cristo. E nós estamos aprendendo isso, irmãos. As coisas estão acontecendo nesses últimos 4, 5 anos pela nossa obediência. 2 Coríntios 10. Versículo 3. Porque embora andando na carne, Paulo diz a respeito dele mesmo, mas nós não lutamos segundo a carne. Nós vivemos na carne, mas nós não lutamos segundo a carne. Não estamos, irmãos, lutando a nível da carne. Não estamos vivendo, servindo ao Senhor, lutando pelo Evangelho no nível terreno, no nível do convencional, no nível do tradicional. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é a minha eloquência, não é meu conhecimento bíblico, mas as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Irmãos, se nós trabalhamos a nível terreno, irmãos, nós não conseguimos derrubar fortalezas. O coração de todo homem terreno tem uma fortaleza que Satanás construiu através da razão, da dúvida quanto à palavra de Deus, a falta de capacidade de crer. Irmãos, e sofismas, parece ser verdade, mas não é verdade, e confunde você com a palavra profética, e você fica confuso.
Essa palavra é bonita, essa palavra é boa, mas não leva você para fé e obediência. Aí o que acontece? Para destruir fortalezas e anulando nossos sofismas, e também destruir toda altivez, todo orgulho, toda soberba que se levante contra o conhecimento de Deus. E essa palavra é poderosa em Deus para fazer o que, irmãos? Para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A palavra profética faz você ser levado, a sua mente ser levada para a obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, a igreja precisa primeiro a se submeter. Quando a igreja se submeter, Deus pode punir toda desobediência. Os irmãos estão me entendendo? Então é através da igreja, através da obediência da igreja, através do encabeçamento da igreja em Cristo, é que nós vamos submeter todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Vamos praticar isso? Só quem está imerso na palavra é que pratica isso sem saber. Ele é obediente, não é? Voltando lá, vamos para Efésios. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Por isso que ele deu para a igreja. A igreja vai executar essa tarefa primeiramente para si mesmo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, por isso a igreja não é uma organização humana religiosa. A igreja não é uma instituição religiosa terrena. A igreja é o próprio corpo de Cristo. A igreja é um corpo vivo, que está na terra, mas não pertence à terra. Ela é o produto final de Deus nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Essa bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos, vai gerando em nós esse corpo, e nós somos membro do corpo. Olha um para o outro, nós somos todos membros desse corpo, membros vivos. Nós temos a vida em nós, e nós temos o sangue desse corpo correndo entre nós, que nos vincula, que nos faz um só corpo, que nos edifica. Todo lugar que nós vamos, irmãos, quanto mais imerso na palavra, mais obediência por fé, mais edificação há, mais unidade há, de tal maneira, irmãos, para todo lugar que a gente vai, a gente não se sente estranhos. Nós estamos em casa. Hoje, se eu for para a Bahia, eu vou me sentir em casa. Se eu for para Sergipe, eu vou me sentir em casa. Eu fui para a Colômbia, eu me senti em casa. Nós fomos para o Equador, a gente se sentiu em casa. Irmãos, porque nós somos um corpo. Não há rivalidade entre nós. Não estamos competindo entre nós. Estamos edificando a igreja como corpo de Cristo. E nós todos somos membros vivos desse corpo. E a comunhão na palavra por meio dos apóstolos promove esse sangue que corre, circula entre nós através da palavra. A palavra profética, irmãos, é combustível e também a circulação do sangue. E promove a comunhão com o apóstolo. João fala assim: ora, eu tenho vos compartilhado a palavra da vida, para que mantenhais comunhão conosco, os apóstolos.
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Irmãos, nós estamos circulando, o sangue circula entre nós, vem do coração que bate, vem da cabeça, né? Então, irmãos, graças a Deus, todos os membros vão se tornando, irmão, cada vez mais um. Toda a benção, né? Efésios 4, vamos lá, vamos rapidinho para ver, Efésios 4, versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não é, irmãos, para esses gozarem do seu privilégio na igreja, não é para esses gostarem do seu poder que ele exerce sobre os outros, não, eles foram dados pelo Senhor, é para aperfeiçoar, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do único ministério. Qual é a obra do nosso ministério? Qual é a sua obra? O que você está fazendo? Você tem que saber que a sua obra do ministério é edificação do corpo de Cristo. Nós todos estamos fazendo essa mesma obra, por isso não há competição entre nós. E esse processo vai nos levar para a unidade, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou deixar a palavra plenitude falar na outra mensagem da noite. Ó Senhor Jesus, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, nós somos todos membros, e todos os membros precisam crescer a partir de Cristo. Como que se cresce a partir de Cristo? Obedecendo a sua palavra, crendo na sua palavra, deixar a sua palavra fazer a obra, não é? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a sua edificação em amor. Irmãos, esse sonho está se realizando entre nós. Não há clérigos e leigos entre nós. Todos são membros vivos do corpo de Cristo, que edifica o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é edificado só por mim, irmãos. É por cada parte, a justa cooperação de cada parte. E quando Deus encabeçar a igreja, que é o corpo de Cristo, irmãos, Ele terá base e recursos para encabeçar todas as coisas em Cristo. Quando terminar, irmãos, o processo da santificação da igreja, que é esse processo de encabeçamento, vamos lá, Efésios 5, já que estamos no Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, com fim de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmão, Deus está fazendo isso por meio de Cristo, primeiramente na sua igreja. E aí então Ele terá autoridade de encabeçar, fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas. E essa igreja, irmãos, gloriosa, um dia vai se unir a Cristo como noiva. 19, Apocalipse 19, dá uma olhadinha rapidinho, para a gente terminar. Alegremo-nos, exultemos, e versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pela fé e obediência,
E o amor, essa noiva se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Quem foi convidado para essa festa do casamento? Não serão todos os crentes. Serão somente esses que hoje se dispuserem a serem encabeçados por Cristo. Hoje, os que por fé e obediência estão debaixo do governo de Cristo, fazendo a vontade do Pai, edificando a sua igreja, trazendo o reino de volta. Irmãos, esses serão arrebatados antes da grande tribulação. E essas bodas do Cordeiro, irmãos, acontecerá no céu, não é aqui na terra. Então você tem que ser um vencedor para participar. Vamos ser vencedores? E eles vão lutar. Versículo 11: viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 14: e seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses exércitos? São esses que já estão lutando hoje na terra. É a noiva de Cristo, depois das bodas, da união com Cristo, vai lutar juntamente com Cristo como um bloco só. Uma entidade, um ente só. E nós vamos, irmão, derrotar anticristo com seus seguidores. Vamos derrotar e derrubar aquela estátua de Nabucodonosor aos pés. Aquela estátua que é o governo humano, onde Satanás manda e desmanda. Essa estátua vai cair, vai ruir, vai virar palha, e o vento vai levar tudo embora. Não vai sobrar mais nada. E essa pedra que é Cristo e a igreja unidos, se tornará uma grande montanha. Será o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois do milênio, irmãos, ainda Satanás será solto para fazer a última façanha dele. Apocalipse 19, dá uma olhada. Apocalipse 19. 20, né? Versículo 7. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele ainda sairá seduzir as nações, que dele não tem, ele não tem cura. Ele não aprende nunca. Sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Irmãos, mas no fim, versículo 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Depois, irmãos, haverá o julgamento do grande trono branco, a partir do versículo 11. Mas quando terminar o julgamento do grande trono branco, não temos tempo de falar sobre isso, irmão, verdade. Quando terminar tudo isso, olha o versículo 14. Então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, não haverá mais nada aqui na terra que não esteja encabeçado por Cristo. Toda desobediência será varrida para o lago de fogo. Toda rebeldia, tudo que não estava encabeçado em Cristo será varrido para o lixo. Ó Senhor Jesus, então virá o fim, a plenitude dos tempos, irmãos. 1 Coríntios 15, eu já passei um pouquinho do tempo, vamos terminar aqui.
1 Coríntios 15, ó Senhor Jesus. Versículo 24: e então virá o fim, quando Cristo entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Sabe qual será o último inimigo a ser derrotado? O último inimigo a ser destruído é a morte. Aí então, irmãos, pecado foi embora, a morte foi embora, desobediência foi embora, Satanás foi embora, seus anjos foram embora, né? O anticristo foi embora. Irmãos, não haverá mais nada que não esteja encabeçado em Cristo. Versículo 28: então, quando porém todas as coisas que lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para que Deus seja tudo e em todos. Maravilhoso! Esse é o destino que espera você. Vale a pena, irmãos, hoje lutar por esse reino. Vale a pena hoje lutar para a igreja estar encabeçada em Cristo. Lutar pelo reino, com o evangelho do reino, pregando o evangelho do reino. Vamos trazer o Senhor de volta. Amém.